A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, mais uma vez, em mais uma oportunidade essa que o Senhor nos concede, né? De poder estar aqui juntamente com você para esse momento de reflexão na palavra de Deus. E é a você que é presente conosco, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar aí te alcançando, abençoando a sua vida, abençoando a sua família e também aí todos os seus propósitos aí, todos os seus sonhos, os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Filipenses capítulo de número 4, apenas o versículo de número 8, que assim vai dizer a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos a palavra cuidado, né? Cuidado no sentido de cuidar mesmo, de cuidar bem, nós vamos entender que existe muitas coisas em nossa vida que nós dedicamos aí este zelo, né? Que nós dedicamos aí esse tempo cuidando, né? São aquilo que nós entendemos como sendo os nossos valores, aquilo que nós temos como algo precioso, nós dedicamos para ele cuidado, né? Ao passo que aquilo que nós não enxergamos ter tanto valor assim, né? Ao passo que aquilo que nós não enxergamos ter valor assim, nós não fazemos. Então, tudo aquilo que nós atribuímos como algo de valor, algo precioso, nós cuidamos bem, né? E eu entendo, viu, Áurea, que nessa questão de cuidado, né? Todos nós temos muitas questões em nossa vida que nós atribuímos cuidado a estas situações, né? Ou a estes valores, mas eu entendo que com o nosso corpo, né? Que com o nosso corpo eu entendo que o cuidado tem que ser maior, né? O cuidado tem que ser maior, porque não adianta você cuidar bem do seu dinheiro e não cuidar do seu corpo, né? E daí um pouquinho o seu corpo ser um corpo adoecido e você nem desfrutar daquilo que você tem, dos seus outros valores. Um valor depende do outro. Se torna sem sentido uma pessoa que não tem saúde e ter os seus milhões, né? E não poder desfrutar. Então, tudo começa por uma boa saúde. Tudo começa por um corpo bem cuidado. Tudo começa por uma saúde perfeita. E aquilo nós podemos, e com o cuidado, né, nós não evitaremos todos os problemas. Porque vai ter problema que vai bater a porta mesmo, por mais que você cuide bem. Vai ter problema que vai bater a porta mesmo. Isso acontece com qualquer um de nós. Mas quando nós dedicamos, né, cuidado, nós evitamos muitos problemas. E na questão de falar de cuidado com o nosso corpo, eu entendo que uma das partes, né, que é muito sensível e que raramente a gente para analisar, que necessita de um grande cuidado, é a nossa mente. É a nossa mente. E a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para algo muito interessante dentro disso aqui, dentro desse cuidado que eu preciso de ter com o meu corpo e em especial a minha mente. Por quê a minha mente? Porque é a mente que domina o restante do corpo. É ela que dita as ordens para o restante do corpo. Então, se eu não atentar para esse detalhe, né, eu não cuidar, né, da minha mente, se eu não procurar ser uma pessoa mentalmente saudável, eu vou cair na situação de hoje de milhares e milhares de pessoas que têm um corpo sadio e uma mente doente. E um corpo sadio e uma mente doente se torna todo um corpo doente. Por quê? Porque quem comanda a sede, né? A sede ali está enferma. Então, queridos, é isso que nós vamos estar tratando dentro desta rápida reflexão. E o que a luz da palavra vai falar com relação a isso aí? Pois bem, qual que é a orientação da palavra de Deus aqui com relação a isso? Paulo, escrevendo à igreja em Filipos,
Nós vemos no seu capítulo de número 4, versículo de número 8, o versículo escolhido aqui para a meditação, quando ele chama a atenção daquela igreja para um detalhe. É interessante a hora que é sempre bom frisar. Aqui em específico ele estava escrevendo uma carta, essa carta tinha endereço, tinha local e mãos para ser chegada. Sim. Mas essa mesma carta com endereço, né, e as mãos para quem ela chegaria, ela se estende por toda a humanidade. Por quê? Porque este aí é o nosso problema. Isto aí faz parte, infelizmente, da realidade de hoje, milhares e milhares de pessoas. E quando Paulo ele escreve isso aqui, é porque ele viu a necessidade disso aqui ficar registrado para aquela igreja. Como hoje nós temos essa necessidade desta instrução. Por quê, querido? Porque conforme foi falado, se você tem uma mente enferma, ainda que teu corpo seja sadio, mas ele vai se tornar enfermo. Porque é a tua mente que comanda o teu corpo. Então, o que a Bíblia vai falar aqui? Ele escrevendo, ele vai dizer assim, e finalmente, irmãos, finalmente por quê? Olha, porque depois de uma série de instrução, que nos versículos anteriores ele estava falando para aquela igreja, falando acerca de santidade, falando acerca de prosseguir, falando acerca de firmar a sua fé, falando acerca de deixar as coisas que para trás já ficou e prosseguindo, falando acerca de posicionamento, falando acerca de pecado, falando acerca de santidade, depois de uma série de instrução que ele passa para aquela igreja, aqui ele já está no finalmente daquela carta, já nas considerações finais daquela carta, ele então vai dizer assim, e finalmente, ou seja, depois disso tudo que eu falei para vocês, agora presta atenção. Em outras palavras, é como se ele estivesse falando isso. Agora presta muito atenção, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensar. Queridos, quando eu cheguei neste finalzinho desse versículo, quando ele fala assim, ó, nisso pensai, depois que você começa a ouvir valores que aqui ele falou, o valor da verdade, o valor da excelência, o valor da pureza, o valor do amor, né? O valor da boa fama. Depois que ele começou a falar desses grandes valores que existe aí, e aí ele vai e fecha dizendo, nisso pensai. Sabe o que ele falava aqui, Áurea? Ele falava assim, para ficar mais fácil a compreensão, em outras palavras, ele está dizendo assim, encha a tua mente com coisas boas. Encha a tua mente com aquilo que te edifica. Enche a tua mente com aquilo que vai trazer para você fruto. Enche a tua mente com o que é bom. Enche a tua mente com a justiça e a retidão. O que Paulo apresenta, os valores que Paulo apresenta, vai se confirmar nos outros livros da Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, a orientação de Deus, né? Através daquele livro, para quê? Para que eu e você venha ter uma mente sadia, e não tem como ter uma mente sadia com coisas ruins na nossa mente. Queridos, infelizmente isso hoje é o retrato de muitas pessoas ter absorvido um monte de coisas ruins, um monte de pensamentos ruins, e fazendo da sua mente um ninho aonde abriga ali todo tipo de pensamento ruim, de intenção ruim, e não tem como você ter uma mente sadia com esse tipo de comportamento. Daí a palavra do Senhor, né, cortando pela raiz, não, olha, não deixando nem que isso aconteça, porque cortar pela raiz é quando o mal já aconteceu, né? O problema já aconteceu. Quando você fala de ter raiz, é porque algo já é presente, e há tempo, porque a raiz não forma de uma hora para outra. Mas não, a Bíblia não espera nem crescer raiz, não, querido. Ela evita o mal antes que o mal, ela antecede. A palavra do Senhor aqui está antecedendo o mal. Cuidado para que isso não aconteça com você. É a orientação da palavra de Deus. Muito cuidado com a tua mente. Para de ficar alimentando de coisas ruins. Porque coisas ruins, pensamentos ruins vão gerar atitudes ruins. E atitudes ruins têm as suas consequências.
Daí o que o Senhor orienta na sua palavra, cuidado com a tua mente. Para você manter a tua mente sadia, é necessário que você precise de ter boas coisas em tua mente. É um tesouro, né? Sim. Assim como fala do coração, o bom tesouro do coração é a mente, é o mesmo caso da mente. E tem pessoas que abrigam em sua mente tanto negativismo, tanta coisa ruim, tanta violência, tanta coisa ruim voltada para o próximo e voltada para ele mesmo, tanto pensamento negativo, tanta autoestima lá embaixo, tanta coisa que o inimigo quer, meu querido, é que você tenha esse tipo de pensamento. Tudo que o inimigo quer é que você seja um enfermo mental. Tudo que o inimigo quer é que você tenha maus pensamentos, porque você com maus pensamentos, você vai se dar muito mal. E o propósito dele é que você se dê mal. Essa aí é o que a Bíblia fala com relação à intenção do inimigo da tua alma para comigo e com você. É morte. Esta é a intenção do inimigo. Então, quanto mais uma pessoa que ela absorve coisas ruins, que acha que ela é ruim, que acha que ela é imprestável, que acha que ela é um peso morto, que acha que ninguém gosta dela, que acha que ela não deveria nem ter nascido, né? Que acha que tudo que ela faz é errado, e que aquela pessoa pessimista, e que aquela pessoa que de bom não tem nada, né? Que as pessoas olham para ela, tem gente que é assim, ó, que as pessoas olham para ela já anda criticando, que as pessoas que olham para ela já olham para ela censurando. Querido, muito cuidado com esses fantasmas que o inimigo tenta colocar na nossa mente, e daí um pouquinho a gente é assim, aquela pessoa amarga, aquela pessoa que não tem um fino trato para aproximar do semelhante, aquela pessoa que não tem nada de bom, aquela pessoa que não tem nada que constrói, nada que edifica. Mas por quê? Porque a sua essência está cheia de coisa ruim. E isso aí, a palavra do Senhor fala, cuidado, muito cuidado com relação a isso, né? Tira, queridos, do mesmo jeito que nós precisamos daquele bom banho, né? No começo do dia, no final do dia, né? E dependendo do dia, até pelas metades do dia também, aquele outro banho. Do jeito que nosso organismo, nosso corpo precisa, nossa mente também precisa de uma boa limpeza, querido. Só que essa limpeza não é feita com água e sabão. Às vezes, né, Ivan, as pessoas dizem assim, tem mania de dizer, né, que nós não conseguimos mandar no nosso pensamento. Mas, como você já diz aí, a sede do nosso pensamento, dos nossos pensamentos é a nossa mente. E se a gente alimentar isso aí na mente, vai descer para o coração. Então, nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 7, capítulo 4 e versículo 7, nós vemos aí a solução para isso, né? Diz assim esse versículo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Aonde vai guardar? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Então, quer dizer, a nossa mente é ela que dá asas aí para tantas coisas, né? Que vai criando coisas, uma coisa criando a outra, e nós vamos alimentando. E alguém chega a dizer, ninguém manda nos pensamentos. Nenhum humano, né, consegue mandar nos pensamentos. Mas Jesus, ele pode ser aí o nosso administrador dos nossos pensamentos, né? Sim. Nós podemos pedir a Jesus que esteja gerenciando os nossos pensamentos, tirando todos os pensamentos ruins e trazendo coisas boas para a nossa mente, que é a sede dos nossos pensamentos. Só um minutinho, olha, dentro disso aí, depois você continua. Isso é tão sério isso que você está falando. E um outro recurso que o Senhor deixou para nós e que é pouco usado, né? Nós não temos condição de deter esses maus pensamentos que passam pela nossa mente. Agora nós temos condição de neutralizar e não deixar que ele alimentar eles, né? Porque Deus nos deu a graça de poder repreender esses maus pensamentos e substituí-los pelos bons. Sim. Repreender em nome de Jesus, queridos. Uma hora dessa, quantas pessoas está tendo um mau pensamento de dar fim na sua própria vida?
o mau pensamento de dar fim na vida de uma outra pessoa, o mau pensamento de acabar com uma família, de acabar com a sua família, de dar fim em um relacionamento, queridos. Quantos maus pensamentos nesse momento passam nas mentes de tantas pessoas? São muitos maus pensamentos. Agora, o que a palavra do Senhor, né, nos dá recurso é de poder repreender eles. Por quê? Porque é no nome do Senhor, não em meu nome próprio. Nós não temos condição para isso, mas o Senhor tem, é o que está sendo falado aqui. É o que o Senhor deixou para nós. Nós não podemos abrir mão desse recurso. Não aceite esses maus pensamentos, não alimente esses maus pensamentos, porque esses maus pensamentos, eles só têm um objetivo, ó, é de levar a pessoa ao fracasso. Então, esses maus pensamentos aí, eles podem ser repreendidos por Jesus. E lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, nós lemos também: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, como que eu posso trazer à minha memória somente? Existem versões que diz somente aquilo que me traz esperança. Aí eu e você podemos perguntar, né? Como que eu vou trazer à memória somente aquilo que me dá esperança? Se vem tanta coisa na minha memória, na minha mente. É aquilo que já dissemos, né? Se a nossa mente estiver guardada em Cristo, como ele prometeu lá em Filipenses 4:7, né? Que ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Se a nossa memória estiver guardada em Cristo Jesus, nós vamos trazer para ela somente aquilo que nos traz esperança. Porque quando a nossa mente está ocupada com coisas difíceis e ruins, o inimigo trabalha dentro da nossa mente com aquelas coisas ruins. Daí a pouco, nós não temos coisas ruins somente para nossas mentes, nós estamos também transmitindo para as pessoas que estão à nossa volta. Alguém chega para nós querendo ouvir de nós uma coisa boa, nossa mente está ocupada com coisas ruins. E só tem o de ruim. Só tem o de ruim. Para passar. Eu vou dar aquilo que tem na minha mente. E se já desceu para o coração, pior ainda. Eu vou começar a distribuir aquilo que está no meu coração. Mas quando nós pedimos ao Senhor Jesus para ser aí o administrador da nossa mente e do nosso coração, vai dar certo, porque dentro da nossa mente vai ter guardado na nossa memória somente aquilo que nos pode trazer esperança. E quando nós temos esperança, nós incentivamos também as outras pessoas a terem esperança. E que esperança nós temos? De tudo que é bom, de tudo que é precioso, de tudo que é eterno, que é melhor ainda, né? Quando alguém chega para nós, não dá mais para viver nessa terra. Dá sim. Com a graça do Senhor, com a nossa mente guardada em Cristo, tem jeito sim. E aí nós poderemos transmitir aquilo de bom que tem dentro de nós. E muitas vezes um abraço seu, uma palavra sua, salva a vida de uma pessoa em Cristo Jesus. Porque o Senhor está na sua mente, está no seu coração. E você vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Agora, se a nossa mente estiver aí inflamada, eu conheci um obreiro, Ivan, que ele dizia assim, que muitas pessoas têm a mente inflamada pelo inimigo. Aí a gente vai distribuir tudo também que é inflamado e não vai dar certo, né? Mas que nesta tarde, eu e você possamos trazer à nossa memória somente aquilo que nos traz esperança. Então a gente aprende aí com essa palavra somente aquilo que nos traz esperança. É porque tem uma seleção aí. Tem a seleção. Tem que selecionar. Tem que selecionar. E a Bíblia, o versículo que nós lemos aqui, vai nos dar a lista do que é bom. Né? A palavra do Senhor já nos deu uma lista aqui, tudo que é verdade, tudo que é correto, tudo que é excelente, né? E nos dá uma lista de coisas que tem que ser preenchida na nossa mente com esse tipo de coisa. E a outra questão aqui que nós aprendemos nesta meditação é você dar legalidade a Deus para tomar conta da sua mente. Os maus pensamentos
Podem até vir, sim, pode até vir, mas com o Senhor tomando conta da tua mente, esses maus pensamentos jamais se transformarão em ação. Jamais se transformarão em ação. E quando você falou aí de ter pessoas que nem têm mais ânimo para viver, né? Enquanto a gente vê pessoas que não tem mais nem ânimo para viver devido a sua mente estar tão inflamada com tanta coisa ruim, a gente vê pessoas com um problema muito maior e alegres. E vivendo e querendo viver mais. Olha para você ver o que é a diferença de uma mente tomada, né? De uma mente direcionada por Cristo e uma mente vazia. Queridos, uma mente vazia dá legalidade para o inimigo trabalhar a seu desfavor. Tenha cuidado. Encha a tua mente com as coisas boas. E falar de bondade é falar do Senhor, né? É de coisas do Senhor. A palavra vai se referir a Deus dizendo que Ele é bom. Então quem é bom só tem bondade. Quem é bom gera bondade. Quem é bom passa a bondade. E é por isso que a Bíblia vai trazer as virtudes de Deus para nós. Falar de amor está falando de Deus. Falar de retidão está falando de Deus. Né? Falar de excelência está falando de Deus. É o que a Bíblia manda você encher a tua mente com estas coisas. Para quê? Para que nós não venhamos deixar espaço. Duas verdades, querida. A tua mente é a sede da tua razão. É o que faz você raciocinar. E se a tua mente está cheia, o teu raciocínio só vai ser para coisas ruins. Por quê? Porque a segunda verdade aí é que a tua mente ela é um campo de batalha. Não deixa ser derrotado pelos maus pensamentos. Muitas pessoas, querido, muitas pessoas foram ao fracasso. Tanto fracasso nessa terra quanto fracasso espiritual por ter sido derrotado nesta batalha que aconteceu dentro da mente. Isso é muito sério. A palavra do Senhor nos chama a atenção para algo que tem levado muitas pessoas para a sepultura, e isso acontece ao grande número todos os dias na face dessa terra. Todos os dias, por maus pensamentos, pessoas morrem e pessoas matam. Daí a orientação da palavra do Senhor. Cuidado com a tua mente. Encha a tua mente com aquilo que é de bom, né? Procura se encher daquilo que é de bom, e conforme nós falamos aqui, Deus é o de melhor, né? Se o Senhor é o de melhor, então vamos ficar com Ele. Com Ele e com aquilo que pertence a Ele. Que Deus te abençoe grandemente, querido. Né? Que Deus te dê a graça. Daí fica aí a orientação da palavra do Senhor. Tudo que for amável, tudo que for correto, tudo que for justo, né? Nisso pensai, ou seja, procura se encher daquilo que é bom. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. É a tua palavra nos dando a orientação, é a tua palavra nos mostrando que o Senhor é bom e que a melhor escolha é fazer ao teu lado. E nós cremos fielmente nesta verdade. E é por isso que estamos aqui anunciando esta verdade. Assim nós oramos agradecidos por cada um que é presente conosco neste culto, e pedimos que a tua boa mão possa estar abençoando cada um, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus.